Centro Educacional Girassóis, primeira série do ensino médio, aula 31. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Então, hoje, entrando no nosso quarto livro, vamos falar de Present Perfect e Present Perfect Continuous. Vamos primeiro entender um pouquinho a diferença entre os dois, né? O Present Perfect é um tempo que nós brasileiros temos um pouquinho de dificuldade, porque em português a gente não tem um tempo que seja equivalente, né? Então, quando a gente começa a estudar ele, dá um nozinho na cabeça. Mas vamos lá, vamos entender, né? Essa forma verbal, ela é usada da seguinte forma, tá? Quando eu quero dizer, quando eu vou falar sobre um fato que aconteceu no passado, aliás, esse tempo perfect, present perfect, ele só tem o present no nome porque eu estou falando dele no presente, porém sobre coisas que aconteceram no passado, tá? Esse fato, ele está surtindo efeito ainda nos dias de hoje, mas ele aconteceu no passado, tá? Então, o present perfect eu posso usar para indicar quando eu estiver falando de alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Mas eu não posso citar uma data específica, tá bom? E o present perfect continuous, né? Eu uso para falar de alguma coisa que começou no passado e que continua acontecendo até hoje, tá? O present perfect continuous eu também posso chamar de present perfect progressive, tá bom? Então, vamos lá. Sobre a estrutura, né? O present perfect eu uso o sujeito mais have ou has com o verbo no past participle, tá bom? Eu trouxe ali uma tabelinha V1, V2 e V3, que são as formas são os tempos verbais, desculpa, onde os verbos irregulares têm a sua forma alterada. Então, no past participle, no present perfect e no present perfect continuous, eu uso o sujeito mais o have ou has, mais o been, mais o verbo terminado em ing, como a gente já tinha aprendido nos demais tempos contínuos, tá? Então, present perfect para ações finalizadas no passado e o present perfect continuous unfinished actions, tá? Ações que começaram no passado, mas não terminaram. Present perfect para permanent actions. Então, I have taught English for 12 years. Eu venho ensinando inglês, eu tenho ensinado inglês por 12 anos. E temporary actions, o continuous. I have been teaching this class for 1 hour. Eu tenho ensinado essa turma por 1 hora. Então, é uma coisa mais temporária, tá? Também uso o perfect para enfatizar o resultado de alguma ação e o continuous para enfatizar a duração dessa ação, tá bom? E aí depois os usos, né, indicado com how much e how many e o continuous com how much e how many, mas em uma ação em progresso. Vamos entender isso melhor. Aqui eu tenho alguns advérbios que eu uso no present perfect tense, tá? Para demonstrar que essa coisa acabou de acontecer ou já aconteceu. Um exemplo ali, né? Before now or earlier than you expected, tá? Antes de agora ou antes do que você esperava. Eu uso o already. Então, lá. What times does the film start? It has already started. Então, ele já começou. Ele começou antes do esperado, tá bom? Ou lá embaixo, eu vou dar o exemplo do ever e never para falar sobre experiências em geral. Então, por exemplo, have you ever been to Europe? Alguma vez você já esteve na Europa? Ou
o never, né? He has never been abroad. Ele nunca esteve no exterior, tá bom? Então, aqui alguns advérbios que a gente usa para marcar esses tempos verbais. Vamos lá, então, fazer os exercícios? Nada melhor para fixar do que colocar em prática, das páginas 5 a 12. Páginas 5 e 6, somente o Reading Comprehension, então leiam e aí vamos responder as questões seguintes. Aqui, o número 1 pede a definição de família de acordo com o texto. No número 2, ele diz, né, que o quinto parágrafo diz blá, blá, blá. E na Lei Brasileira de 2013, diz que o Estatuto da Família, according to the document, né, de acordo com o documento, diz blá, blá, blá. Então, aí vocês, com base nessa comparação desses dois parágrafos, vão responder as letras A, B e C. Número 3. Leia as afirmativas abaixo e diga se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. E aí, justifiquem a resposta. Na página 8, a gente tem só um vocabulário pequeno, né? Palavras dentro de relacionamentos. Então, vocês vão botar a definição dessas palavras, né? Vão descobrir o significado delas, encontrar a definição. Se vocês tiverem dúvidas, procurem colocá-las dentro de um contexto para vocês conseguirem compreender melhor. Páginas 9 e 10. Na primeira frase, ele te dá um trecho extraído do texto e pergunta por que esse verbo está no present perfect. Então, prestem atenção lá no que eu expliquei com relação ao present perfect. Uma ação que aconteceu no passado foi concluída, mas tem alguma importância, não tem um prazo determinado, ou uma ação que começou no passado e se mantém até hoje, como é que é? Qual o uso dela, né? Lembrem-se da relevância, tá? Um fato que aconteceu no passado, mas ele ainda tem interferência nos dias atuais. Ele não simplesmente ficou no passado, tá bom? O número 2 pede para vocês completarem com already, yet, ever ou never, né? Que estão naquela lista lá de advérbios que eu trouxe para vocês. O número 3 pede para que vocês escolham a melhor opção para completar os diálogos abaixo. Então, tem uma ali junto do 3 e o outro no quadradinho de cima. E letras A, B, C e D com as opções para vocês verem qual melhor completa. E no outro exercício da página 10, complete as seguintes frases usando o present perfect ou o present perfect continuous. Nas páginas 11 e 12, ele diz, nas suas próprias palavras, explique por que a gente usa as palavras abaixo nas frases, né? Então, vocês vão explicar, pode ser em português, quando eu uso, por que eu uso o ever e o never, o just, o already e o yet, tá bom? Podem responder em português ou em inglês e o exemplo é pessoal. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado com dúvida. Se ficaram, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.